O Expressão de hoje recebe um homem que era verde que, ao compartilhar a sua visão sobre a vida, ajuda as pessoas a amadurecerem, seja num filme ou no livro. No programa de hoje, conversamos com o roteirista e escritor Lalico Ataguazes. Então, Lali, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar, então, sobre o seu livro O Homem que Era Verde e também sobre o seu trabalho. Ok, obrigado pelo convite. Para começar, então, eu gostaria de saber como que você resolveu retomar essa sua atividade como escritor, agora profissionalmente, porque a gente pôde acompanhar no livro que a partir dos 15 anos você já escrevia, isso. Aí abandonou, foi para o mundo do audiovisual, se destacando no audiovisual e agora retomando com o livro O Homem que Era Verde. Dentro do audiovisual, quando eu comecei, né, só queria fazer cinema. Então você vai experimentando, né? Fiz várias coisas, produção, continuista, direção, né? E nessas atividades todas, eu me achei mais na escrita, no roteiro, entendeu? Então, aí voltou a necessidade novamente, né, de escrever, né, textos. Então, sabe, eu já estava meio acostumado e vi que realmente era essa a minha vontade. Tinha uma necessidade maior mesmo, que estava desde cedo, desde a minha juventude, e que retornou agora e no cinema acho que foi mais presente isso, entendeu? Então, assim, não abandono o cinema, eu gosto muito, né, vou continuar trabalhando com audiovisual e tal, agora vou entrar inclusive com animação, mas vi a necessidade de escrever. Comecei então, eu criei até um blog na época para ver a receptividade das pessoas, né? Então, deu certo, boa receptividade, coloquei na lei de incentivo, consegui aprovação e o livro está aí. Então, em relação a esses assuntos que você trata, na apresentação do livro até fala, né, que você escolhe os assuntos ou os assuntos que te escolhem. Como que você trabalha essa seleção desses assuntos, desses temas que acabam sendo muito parecidos nessa questão da inclusão social? Como que você trabalha essa ideia dos seus textos? Pois é, como já tinha, igual eu te falei, desde cedo que eu comecei a escrever, algumas coisas, o que eu escrevo geralmente são coisas que me acontecem ou então que me incomodam, né? Ou coisas que eu ouço por aí. Então, pelo tempo que tem, desde os meus 20 e poucos anos, hoje tenho 47, eu já tinha muita coisa a ser falada, muitas coisas que eu estava anotando na cabeça ou então na própria, tinha uma cadernetinha, sempre anotava alguma coisa assim, em tópicos, né? Então, quando voltou agora essa vontade de escrever, eu já tinha muita coisa anotada, foi só pegar, relembrar e começar a escrever, né? E algumas coisas também que acontecem no dia a dia, como tem crônicas dentro do ônibus, não só comigo, mas com outros amigos, outros colegas, ou coisas que você ouve realmente, ou notícia de jornal que você, né, vê aquilo, um mote legal para, né, para contar uma história. Acontece de tudo, entendeu? Por exemplo, tem um dos contos, só para ter uma noção, né, um dos contos chama Ilha Viva, que é da relação entre pai e filho, né? Eu tive a ideia no ponto de ônibus, esperando o ônibus, eu sem querer estava perto de uma árvore comprida, sabe, fina e tal. Nossa, você criou uma fazenda e essa fazenda... Exatamente. Que árvore triste, entendeu? E tal, aí eu falei, nossa, que coisa mais infantil eu ter falado isso, não sei o que, sabe? E daí, por causa de uma árvore que eu vi no ponto de um ônibus, que eu achei ela triste, né? Não tinha galho para você brincar, como quando você é pequeno, você vai para lá e para cá brincando de galho em galho, né? Então, aí surgiu toda a história da Ilha Viva. Você criou uma árvore que acabou sendo um símbolo, né, da união entre pai e filho. Exatamente. Bacana. Apesar de ser esses temas meio densos, né, essa questão de relação pai e filho, essa questão familiar, seus contos também caracterizam-se muito pelo fantasioso, caráter muito fantasioso. Isso é uma forma de se aproximar também das crianças, de colocar essas discussões para as crianças? Eu acho que sim. Na verdade, eu misturo muito, né? Tem coisas assim meio mágicas, até meio poéticas, por exemplo, a própria esquete que a gente fez durante o lançamento, né, que é uma encenação teatral, né, dentro de uma das crônicas, que é o Pequeno Espantalho. Ele tem muita coisa de pueril, de infantil, né, que é uma viagem da minha cabeça, na verdade, é uma coisa mágica mesmo, que foi um encontro, né, uma visita que eu tive, né, quem dera eu, né, se fosse verdade, do Pequeno Príncipe. Então é um pequeno diálogo ali entre mim e o Pequeno Príncipe quando eu estava plantando girassóis, né. Isso, na verdade, aconteceu de fato, né, eu tive essa experiência de girassol com semente, tudo que eu conto na crônica realmente aconteceu assim, né? O Pequeno Príncipe, infelizmente, não, né? Mas eu acho que sim, e são coisas também de lembranças da infância. Tem um dos contos também que chama A Lei da Compensação, que foi a minha primeira experiência, a minha primeira sensação da perda, entendeu? Assim, quando morre, né, um bichinho, né, e tal, no caso foi uma formiga e tal. Então são coisas de impressões realmente que ficaram, né, guardadas comigo e que agora está aflorando, né?
e que tem a ver mesmo com a minha parte, né, da infância, né, ou então agora coisas que eu vejo que eu acho que é importante falar, né, para as crianças também, porque algumas coisas realmente são, né, tem a ver com crianças, né, às vezes não são infantis, mas tem a criança como elemento, né, principal ali, né, não são textos para criança, né. Então eu acho que é isso tudo, acho que é um pouco de tudo, sabe, tem muitos textos, por exemplo, que eu misturo um pouco da realidade, né, com ficção, vários eu faço isso, inclusive O Homem que Era Verde, né? O próprio Daladier, que é o personagem principal, ele infelizmente é uma ficção, né? O resto da história toda é uma realidade, né? A parte que eu morei em Cataguás, vim pra cá, minha relação com o Coruja e tal, mas o personagem em si, infelizmente, ele, né, é uma ficção. Sinceramente, quando eu li, eu achei que a história era verdadeira. Eu queria conhecer esse Daladier, que sai de Porto Alegre, Andarilho, vai para os Estados Unidos e fica rico. Esse então é o significado, isso que levou ao nome do livro, né? Esse conto? Isso, porque o Daladier, ele fica 15 anos na estrada, né? Ele tem algum problema lá em Porto Alegre, a gente nunca fica sabendo qual é o problema, ele só tipo assim, né? Deixei tudo para trás e estou indo para frente, né? Estou em direção ao norte, né? E com essa caminhada, com essa trajetória dele, ele conhece várias pessoas, ele para em algum lugar só para alimentar e tal. E com isso ele vai conhecendo várias pessoas diferentes, são histórias diferentes, tenta resolver alguma coisa ali ou não, e vai mudando um pouco. E essa toda experiência que ele vai até nos Estados Unidos, né, depois ele retorna, mexe muito com ele e modifica, né, enquanto pessoa, a ponto de trabalhar aquele problema que ele tinha anteriormente. Então, como são várias histórias diferentes uma das outras, eu acho que teve a ver, por isso que eu peguei esse nome do livro, para o livro, né? Porque é um livro de contos e crônicas, são várias histórias independentes uma da outra, né? Que é mais ou menos o que acontece com o Daladier no conto. E também verde, como é minha incursão na literatura, meu primeiro livro, meu primeiro trabalho, eu me considero, né, um escritor ainda verde. O segundo já está até pronto, já escrito, mas, né, a minha incursão, né? Esse livro é o primeiro, então caminho, né? Estou começando meus primeiros passos dentro da literatura, então ainda sou verde. Isso, além dessa construção literária, também o seu livro se destaca por ter uma versão em audiolivro. Como que você pensou essa criação, esse livro também nessa versão áudio? Foi uma necessidade dentro da área audiovisual, dos meus trabalhos em audiovisual. No meu último trabalho, que foi o Voo da Cegonha, que é o menino surdo, que é o protagonista, eu percebia, por causa desse filme, por causa, né, do que aconteceu durante a produção, né, conversando com uma professora surda, que eu comecei a perceber que todos os meus trabalhos anteriores, todos, sem exceção, tinha alguma coisa, sabe, os personagens principais ou o tema era relacionado às pessoas que vivem à margem da sociedade, que eu chamo de os especiais. Foram os assuntos que te escolheram, né? Não foram vocês. No caso aí foram os assuntos que me escolheram, exatamente isso. Então, meu primeiro trabalho, inclusive, foi dentro da UniBH que eu estudei aqui, né? Em 99, foi um curta-metragem dentro da disciplina cinema, da Rita, a professora Rita, que chama Tá Doido Doido, né? Foi o meu trabalho audiovisual, que era sobre loucura, e não foi nem eu, foi ela que determinou que o tema seria loucura para todas as pessoas. Depois teve um paraplégico, tem uma série de TV que as protagonistas são 5 mulheres na terceira idade, né? São senhoras, negros, mulheres, um Voo da Cegonha, que é um surdo, né? O próximo trabalho agora, que é um livro, né, que já está pronto, que é um primeiro romance, a homossexualidade é um dos temas principais, né, do livro. Então, quando eu fui fazer esse livro, né, eu falei assim, pô, né, pensando nisso tudo, eu falei assim, nossa, e os cegos? Né? Já que eu estou nessa de inclusão sem querer, agora vamos parar e pensar, né? Aí eu percebi que não tinha, né? Aí eu falei assim, então, dessa vez foi uma coisa pensada, né? Coloquei o projeto na lei de incentivo, ele foi aprovado pela lei de incentivo da prefeitura aqui de Belo Horizonte, né? E então foi aprovado, consegui fazer, e quando eu fui fazer o projeto, quando eu inscrevi o projeto, o audiolivro era separado, era só realmente para o cego, foram doados, já foram inclusive, com receptividade muito legal inclusive, foram 50, iam ser só 50 CDs em estojo próprio, sabe, com etiqueta em braille, né, doado para instituições de cego do Brasil inteiro, foram 50, né. Mas aí depois de pronto, né, um colega meu conversando comigo, disse, você já está com a mídia pronta, quem sabe você copiando, não deve ser muito caro e tal. Eu tinha condição de fazer isso dentro do projeto, tinha uma verba para poder fazer remanejamento, então a prefeitura autorizou. Então agora todo livro, né, tem também um audiolivro junto, então a pessoa pode optar. E é legal isso, né, porque está muito na moda isso, né, todo mundo, inclusive universitários, né, você está dentro do ônibus e tal, tem aqueles programinhas que você, né, converte, né, o texto em áudio. Isso. Então, o áudio, assim, audiolivro, o áudio, qualquer tipo de áudio, é muito moderno. Então, acho que... E cabe literatura também nesse mundo, né, moderno aí, nesse áudio. Então, eu acho legal, porque as pessoas podem optar. Acho que a maioria prefere realmente ler, né, mas
os novos leitores, né? Tem muita gente gostando de audiolivro, né? E eu acho que isso é um diferencial do livro, porque você não vê. Quando eu fui fazer, realmente, já estava no final do processo desse projeto, eu busquei as livrarias aqui de Belo Horizonte para poder ver como é que eu faria, como é que eu encaixaria esse audiolivro. Não existe. Ou você acha audiolivro em estojo só, direitinho, sabe, separadamente, ou livro. Você acha que é a questão do custo que atrapalha isso? Eu acho que sim, porque são duas mídias completamente diferentes, processos completamente diferentes, né? Eu fui até assim muito corajoso, eu fiquei pensando, nossa, será que se eu pensasse em tudo que aconteceu eu faria novamente? Porque é o primeiro livro, nunca tinha mexido com livro, né? Editora, audiolivro, estúdio, locutor, uma outra área. E depois ainda resolvo fazer sketch, que é teatro, que é a minha incursão no teatro também, da Crônica O Pequeno Espantalho, que era bem teatral, né? Então foram três coisas juntas, realmente foi assim, deu um trabalho danado, sabe? Foi bem trabalhoso a coisa, mas acho que no final valeu a pena, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Ok, então, mas você acha que falta a esses livros, então, essa questão dessa preocupação mesmo, igual você mesmo se preocupou com os cegos, em construir um audiolivro. Você acha então que falta aos autores essa preocupação, nessa inclusão, em colocar um audiolivro para também dar maior acessibilidade às obras? Seria bom, né? Mas o lance tudo é o custo, né? Aí vai muito também da editora, porque a gente, né, os escritores, dependem muito, né, da boa vontade das editoras que vão medir isso, né, se vale a pena ou não, porque realmente é muito caro. Igual eu te falei, o custo de um livro é praticamente o mesmo de um audiolivro, ou até mais o audiolivro, sabe? Então, sairia um preço alto. No meu caso, como é por lei de incentivo, a coisa é diferente. Deu para fluir, né? Mas em casos particulares assim, eu acho que é meio complicado. Por isso que muita gente faz duas versões, ou faz a versão, tem muitos livros, isso já é normal, né, hoje em dia. Os autores, eles lançam um livro e também tem, às vezes, a versão audiolivro, entendeu? Costuma achar alguns trabalhos nas duas versões. Ok, Helene, deixa eu fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ok. A expressão de hoje vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.